No Saber Direito desta semana, você vai acompanhar um curso sobre a teoria geral do direito constitucional. A professora Flávia Bahia vai abordar o controle de constitucionalidade. Conheça a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Entenda a arguição de descumprimento de preceito fundamental, as noções do controle estadual e a súmula vinculante. Veja a aula 5. Olá, pessoal! Sou Flávia Bahia, professora de Direito Constitucional há 19 anos. E é uma honra, uma imensa alegria estar aqui com vocês no Saber Direito da TV Justiça. E hoje o nosso encontro tratará da importante súmula vinculante. Peço que sigam lá as minhas redes sociais, no Instagram, @Flávia_Bahia, no Facebook também, Flávia Bahia. Serão todos muito bem-vindos. Antes de falarmos sobre a súmula vinculante, é importante relembrarmos que os tribunais, em geral, formam os seus enunciados, fruto dos entendimentos consolidados ao longo dos anos. Então, nós temos súmulas ou enunciados da súmula de vários tribunais, de segunda instância, tribunais superiores, inclusive enunciados feitos pelo Supremo Tribunal Federal. A Emenda Constitucional 45 de 2004 trouxe uma novidade que só pode ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal. É a súmula de natureza vinculante. Por que se criou uma súmula de natureza obrigatória? Para uniformizar entendimentos sobre matéria constitucional em defesa da segurança jurídica. Afinal de contas, o Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da nossa Constituição. A súmula vinculante está prevista no artigo 103A do texto constitucional, criado pela Emenda 45 de 2004, e o Instituto também foi regulamentado pela Lei 11.417, no ano de 2006. Quais são os requisitos para a criação de uma súmula vinculante? Ela vincula a atuação de quais órgãos, de quais poderes? Muito bem. Para se criar uma súmula de natureza vinculante, é indispensável que ela verse sobre matéria constitucional sedimentada. O tema não pode ser uma novidade perante o Supremo Tribunal Federal. A matéria precisa ter sido amadurecida ao longo da jurisprudência da grande Corte Constitucional. Além disso, a súmula vinculante ela precisa partir de controvérsias atuais de natureza administrativa, de decisões judiciais conflituosas, mas este conflito precisa ser um conflito atual, não um conflito de ontem, um conflito de hoje. Além disso, para aprovar uma súmula de natureza vinculante, há necessidade de 2/3 dos ministros do Supremo. Então, são 11 julgadores, temos 8 ministros para que uma súmula vinculante possa ser, de fato, aprovada. Bem, ela é vinculante porque o que a diferencia dos demais enunciados dos diversos tribunais brasileiros? Uma vez criada a súmula de natureza vinculante, ela vai obrigar os órgãos do Poder Judiciário e a administração pública, direta e indireta, das esferas federal, estadual, distrital e municipal. Importante destacarmos aqui que a súmula vinculante,
ela não vincula a atuação legiferante do Estado, tampouco o plenário do Supremo Tribunal Federal. Vejam bem, a atividade legislativa do Estado precisa estar em movimento. Afinal de contas, a interpretação, ela é cambiante, ela depende da sociedade, de questões de justiça social, econômicas, financeiras, políticas. Então, a atuação legiferante do Estado não está vinculada à súmula vinculante. Com isso, eu quero dizer que o Congresso Nacional pode perfeitamente criar uma lei ordinária federal, contrariando o teor de uma súmula vinculante, que o presidente da República pode editar uma medida provisória, contrariando uma súmula vinculante, e o Supremo Tribunal Federal também pode revisar ou cancelar uma súmula de natureza vinculante. Por isso, muitos autores dizem que o próprio Supremo não está adstrito ao cumprimento do enunciado de natureza vinculante. O STF é o único órgão do Poder Judiciário brasileiro apto a criar uma súmula vinculante. Mas quem é que pode provocar a criação, a revisão, o cancelamento de uma súmula de natureza vinculante? Bem, pela Constituição, lá no artigo 103A, o próprio Supremo, de ofício, ou seja, sem provocação externa, pode se autoprovocar para a criação de uma súmula vinculante. Os primeiros enunciados vinculantes do tribunal nasceram assim, no curso de julgamentos importantes em que ministros sugeriram: vamos criar um enunciado vinculante? Pelo artigo 103B, também podem apresentar um pedido de criação, revisão ou cancelamento da súmula os mesmos legitimados ativos, a apresentação de uma ADI, ADC, ADO e ADPF. Aqui nós temos, lá do artigo 103, incisos 1 a 9 da Constituição, mesa da Câmara, mesa do Senado, presidente da República, temos governador de Estado do Distrito Federal, mesa da Assembleia Legislativa do Estado ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Conselho Federal da OAB, PGR, partido político com representação no Congresso Nacional, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Em 2006, quando a Lei 11.417 finalmente regulamentou a súmula vinculante, estabeleceu novos legitimados ativos. Lá no artigo 3º, nós encontramos, além dos que mencionei, que já se encontram na Constituição, o Defensor Público Geral da União e os tribunais brasileiros. Uma inovação muito importante. Primeiro, no que tange à Defensoria Pública, traz a Defensoria mais próxima à jurisdição constitucional, fora que os tribunais de segunda instância, os tribunais superiores, acabam lidando com essas controvérsias de entendimentos no seu dia a dia. Então, poder levar ao Supremo Tribunal Federal diretamente o pedido de criação, de revisão, de cancelamento de súmula vinculante é absolutamente importante. A lei, portanto, trouxe novos legitimados dentro de um cenário de importância democrática, até podemos dizer assim. Muito bem, turma, até o momento, quantos enunciados da súmula vinculante do Supremo existem no país? 59 enunciados. Todos eles merecem a nossa leitura. No final da explicação, eu vou destacar
alguns enunciados que têm uma relação muito fundamental com o próprio direito constitucional, porque tem súmula sobre vários assuntos. Tem súmula vinculante sobre matéria tributária, sobre matéria penal, processual penal, matéria de direito administrativo, matéria de processo civil, enfim. Há inúmeros enunciados e eu separei alguns para a gente conversar daqui a pouquinho. Qual é a participação do Procurador-Geral da República no processo de criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante? A Lei 11.417 afirma que, nos pedidos de criação, revisão ou cancelamento que não tenham sido feitos pelo PGR, ele atuará como custos legis. Então, se o Procurador-Geral da República não pediu, não sugeriu a criação de uma súmula vinculante, sua revisão ou seu cancelamento, ele atuará, de fato, como fiscal da lei, como custos legis. Outro ponto importante na Lei 11.417. O município, ele pode apresentar diretamente uma súmula vinculante perante o Supremo? Não. O rol de legitimados, eu já mencionei, tem o Supremo, tem aqueles do artigo 103, incisos de 1 a 9 da Constituição, Defensor Público Geral da União e os tribunais brasileiros. Os municípios não podem diretamente apresentar um pedido de criação ou de revisão ou cancelamento de súmula perante o Supremo, nem pelo prefeito, nem pela Câmara Municipal, até porque a jurisdição constitucional, creio que não suportaria a quantidade de pedidos que chegariam de órgãos municipais. Mas a Lei 11.417, ela traz a possibilidade de que, em um processo em curso, em que o município seja parte, que ele poderá apresentar incidentalmente o pedido de criação, ou de revisão, ou de cancelamento de súmula vinculante, diretamente, na verdade, no bojo do processo, perante o Supremo Tribunal Federal. Seria uma forma indireta de levar o pedido ao Supremo. Então, num bojo processual, município, autor, réu, recorrente, recorrido, há um processo em curso, o município pode fazer um pedido incidental de criação, de revisão ou de cancelamento de uma súmula de natureza vinculante. Outro ponto importante, nós, cidadãos, não estamos autorizados a levar ao Supremo Tribunal Federal pedido de criação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Na verdade, não há legitimidade popular para esse acesso direto à jurisdição constitucional. Para suprir, de certo modo, esse déficit democrático, a Lei 11.417 também trouxe uma figura que é comum no controle concentrado, a figura do amicus curiae. Então, do mesmo modo que o amigo da corte, que o amigo da boa decisão, pode atuar em sede de ADI, de ADC, de ADO, de ADPF, pode atuar no controle concentrado estadual, por aplicação analógica da Lei 9868 de 99, o amicus curiae também é bem-vindo em sede de um processo de criação, de revisão ou de cancelamento de uma súmula de natureza vinculante. Bem, em termos práticos, o que difere uma súmula vinculante de um enunciado não vinculante? Ah, Flávia, podemos falar dos requisitos que são diferentes, é verdade, a súmula vinculante só pode ser criada pelo Supremo Tribunal Federal, os outros tribunais brasileiros podem criar enunciados não vinculantes, perfeito. Mas existe uma diferença
prática que é, assim, absolutamente fundamental. Pessoal, da decisão judicial que descumprir uma súmula vinculante, cabe ajuizar diretamente perante o Supremo Tribunal Federal uma reclamação ou reclamação constitucional. Da decisão administrativa que violar uma súmula vinculante, segundo o artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417 de 2006, só cabe apresentar uma reclamação ao Supremo se houver o esgotamento de instância administrativa. Vou explicar melhor. Bem, da decisão judicial violadora da súmula vinculante, cabe uma reclamação perante o Supremo. Ao julgar procedente o pedido dessa reclamação, o Supremo pode cassar aquela decisão e determinar que o julgador, reclamado, dê uma nova decisão aplicando a súmula vinculante. Mas, com relação à decisão administrativa, que diz respeito à súmula vinculante, a legislação trouxe um condicionamento. Por que houve esse condicionamento? Porque, vejam só, se a gente analisar a quantidade de órgãos administrativos, federais, estaduais, distritais, municipais, da administração pública direta e indireta, nossa, teríamos aí a possibilidade de inúmeras decisões sendo objeto de reclamação. Então, a lei trouxe esse condicionamento. A lei diz da decisão administrativa, que diz respeito à súmula vinculante, só cabe reclamar se houver o esgotamento de instância. Para melhorar, com um exemplo, temos uma súmula vinculante, que é a de número 12, que diz o seguinte: a cobrança de taxa de matrícula em universidade pública é inconstitucional. E é inconstitucional porque o ensino público é gratuito, não é? Imaginem a seguinte situação. João passa no vestibular para uma escola de cinema e vai se matricular nessa escola de cinema. O funcionário, uma escola pública de cinema, o funcionário da recepção, quando atende João, já entrega ao João um boleto para pagamento de uma taxa e diz o seguinte: olha, só posso realizar a sua matrícula se você pagar essa taxa. Aí João, muito entendido das súmulas vinculantes, diz: não, o senhor está enganado. A súmula vinculante 12 diz que essa cobrança aí, ela é inconstitucional. O funcionário do balcão, que não acordou de bom humor, diz o seguinte: meu senhor, essa súmula não chegou aqui não. Ou paga a taxa ou não tem matrícula. O João sai dali, não vai pagar a taxa, procura um escritório de advocacia, que o orienta da seguinte forma: como o prazo da matrícula já está acabando, o ideal é que ele faça uso de um mandado de segurança para garantir que aquela matrícula seja feita sem o pagamento de taxa. Imaginando aqui, lógico, que todos os requisitos, para a impetração do MS tenham sido satisfeitos. Um outro caminho, se João tivesse mais tempo, seria o de continuar na via administrativa. João poderia protocolar um recurso administrativo questionando essa atuação do funcionário, da escola de cinema. E se chegasse ao reitor daquele estabelecimento aquele recurso e o reitor, decisão final dentro daquela esfera administrativa, realmente dissesse que o pagamento da matrícula é obrigatório, aí, esgotando a via administrativa, neste caso, João poderia levar uma reclamação ao Supremo.
Então, vejam, decisão judicial que diz respeito à súmula vinculante, por exemplo, se nesse mandado de segurança o juiz desrespeitar a súmula vinculante 12, já cabe a reclamação. Mas da decisão administrativa que desrespeitar a súmula vinculante, só cabe a reclamação, também chamada de reclamação constitucional, se houver, de fato, o esgotamento de instância administrativa. Flávia, é possível impugnar, por meio de uma ação do controle concentrado, uma súmula vinculante? Não concordo com esse enunciado. Posso levar diretamente ao Supremo, sendo um dos legitimados, né, do artigo 103, uma ADI em face de uma súmula vinculante, ou até mesmo uma DPF em face de uma súmula vinculante? Não. A súmula vinculante não pode ser objeto de nenhuma das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Apesar de ter uma grande força, de ter efeitos vinculantes, a súmula não é exatamente uma lei ou ato normativo para ser objeto de ADI. E ainda que o objeto da ADPF não esteja, como vimos, né, 100% delimitado, o Supremo, até o momento, estabeleceu que súmula vinculante não pode ser objeto da ADPF, porque a ADPF ela é residual. A ADPF só pode ser utilizada quando não houver nenhuma maneira eficaz, né, de combater aquela lesão. No caso da súmula vinculante, os mesmos legitimados ativos que podem provocar perante o Supremo a criação de uma súmula vinculante também podem levar diretamente um pedido ao tribunal para revisar ou até mesmo cancelar uma súmula de natureza vinculante, tá certo? Então, a forma, né, de combater uma súmula vinculante, de revisar, de cancelar uma súmula vinculante, é por meio de um requerimento apresentado pelos legitimados ativos que podem deflagrar a própria criação do enunciado vinculante. Muito bem, turma, são inúmeras as súmulas vinculantes. Eu escolhi algumas para a gente poder conversar, porque elas são muito importantes para o direito constitucional. Se relacionam com vários institutos, né, da nossa disciplina. Vou começar aqui pela súmula vinculante de número 2. Uma das primeiras súmulas, em 2007, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu, em outras palavras, que qualquer lei estadual, municipal ou distrital que disciplinar bingos será considerada inconstitucional. Por que isso? De onde surgiu essa controvérsia? O artigo 22, inciso 20 da Constituição, diz ser da competência privativa da União legislar sobre consórcios e sorteios. Não há nenhuma menção a bingos, correto? O que aconteceu com isso? Os estados da federação, pelo poder remanescente, residual, do artigo 25, parágrafo 1º da Constituição, criaram suas leis permitindo os bingos no país, né? Não sei se você vai lembrar, mas provavelmente na sua cidade já teve um bingo autorizado, inclusive, por decisão do tribunal do próprio Estado. Só que quando os recursos chegavam ao Supremo, né, sobre a constitucionalidade de uma lei estadual que versava sobre bingo, o Supremo dizia o seguinte: não, bingo é modalidade de sorteio. E com base no artigo 22, inciso 20 da Constituição, sorteios, né,
devem ser tratados por lei federal e não por lei estadual. Quando o Supremo criou em 2007 essa súmula vinculante número 2, como a súmula tem efeitos obrigatórios, né, perante todos os órgãos do Poder Judiciário e administração pública, federal, estadual, distrital e municipal, esse enunciado acabou sendo responsável pelo fechamento, né, dos bingos no país. Tem projeto de lei tramitando sobre o tema, mas os bingos que até então existiam foram fechados porque não há, até o momento, uma lei efetiva federal tratando dos bingos. Em seguida, vamos falar sobre a súmula vinculante número 10. Em uma das aulas sobre jurisdição constitucional, eu tratei do princípio da reserva de plenário. Lembram dele? Artigo 97 da Constituição. Somente pelo voto da maioria absoluta dos membros de um tribunal ou do órgão especial, uma lei pode ser declarada inconstitucional. Relembraram? Bem, disse também que, conforme o artigo 949, parágrafo único do CPC, os órgãos fracionários só podem declarar a inconstitucionalidade de uma lei se houver precedente do próprio tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Confere? Ótimo. Essa súmula vinculante 10, ela acabou reforçando o princípio da reserva de plenário no país. Como assim, Flávia? Ela diz o seguinte, que a decisão do órgão fracionário, que embora não declare a inconstitucionalidade da lei, mas deixe de aplicá-la no todo ou em parte, viola o princípio da reserva de plenário. Mas qual é a controvérsia sobre esse tema? Vejam só. O órgão fracionário, para declarar a inconstitucionalidade de uma lei formalmente, precisa estar respaldado por uma decisão anterior do próprio tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. E para não aplicar, silenciar a respeito daquela norma inconstitucional, não mencionar aquela norma inconstitucional naquela decisão, por entender que a lei é inconstitucional. E aí? O órgão fracionário podia fazer isso, não podia? Daí a controvérsia. Alguns órgãos fracionários diziam que o que não era possível ser feito era declarar inconstitucionalidade sem precedente, mas não aplicar a lei não tinha problema. E é claro que sempre teve problema, não é? O Supremo acaba com essa discussão ao criar a súmula vinculante número 10, que, como eu expliquei, diz que o órgão fracionário, em outras palavras, só pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei ou deixar de aplicar uma lei inconstitucional se houver precedente do próprio tribunal ou do Supremo Tribunal Federal. Fez sentido? Muito bem. Daí partimos para uma outra súmula vinculante muito especial. Ela versa sobre o tema inelegibilidade reflexa. Vocês lembram disso? O artigo 14, parágrafo 7º da Constituição, diz que a família do titular de cargo eletivo do Executivo não pode concorrer a cargo eletivo no território que está sob o comando desse familiar. O Instituto da Inelegibilidade Reflexa visa defender o princípio republicano, combater a formação de oligarquias familiares no poder, os feudos eleitorais. Bem, ali nós temos, então, a seguinte previsão. Os familiares, até o 2º grau,
em linha reta ou colateral do titular de cargo do Executivo, além do cônjuge e companheiro, não podem concorrer a cargos eletivos no território que está sob o seu comando. Muito bem. Mas, e em caso de divórcio? Um casal muito conhecido num determinado município, ele é prefeito, ela, sua esposa, ela não pode concorrer a cargo eletivo naquele município, em razão da inelegibilidade reflexa. Mas e se eles se divorciassem? O divórcio extingue, não é? O vínculo conjugal. Turma, muitos divórcios fraudulentos foram feitos no país com finalidades eleitoreiras. E aí os casos chegam ao TSE, o TSE firma essa jurisprudência, consubstanciada aí na súmula vinculante 18, no sentido de que a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade reflexa, e o Supremo Tribunal Federal criou essa súmula vinculante 18 para consolidar esse entendimento, porque ocorreu muitas vezes no país um verdadeiro boicote ao artigo 14, parágrafo 7º da nossa Constituição. Bem, essa súmula vinculante, ela foi criada para esses casos, não é? De dissoluções de sociedade conjugal com finalidades eleitorais. Se a dissolução partir da morte, aí a gente tem, sim, a inelegibilidade reflexa afastada, tá bem? Outra súmula vinculante importantíssima, a súmula vinculante de número 25. Pessoal, o artigo 5º, inciso 67 da Constituição, diz que existem duas modalidades de prisão civil por dívida. A prisão do depositário infiel, que é aquele que recebe um bem para sua guarda e acaba não transferindo ao legítimo proprietário, e a prisão do devedor de alimentos, que é a prisão em razão do não pagamento dos alimentos no país. Em 1992, nós incorporamos por meio do decreto 678 o Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana de Direitos Humanos, um tratado importantíssimo na seara dos direitos humanos para o sistema interamericano. O Pacto de São José estabelece apenas uma modalidade de prisão civil por dívida, que é a prisão do devedor de alimentos. A nossa Constituição de 88 prevê duas modalidades de prisão civil por dívida. O Pacto prevê uma, a Constituição duas. Qual é a legislação mais garantista, a nossa ou a internacional? A do Pacto, lógico, não é? Que estabelece apenas uma modalidade de prisão civil. Bem, esse tema chegou ao Supremo inúmeras vezes. Qual legislação aplicar? A Constituição, com toda a sua supremacia, ou um tratado incorporado ao direito brasileiro? Em 2008, o Supremo Tribunal Federal trouxe uma virada de jurisprudência sobre esse tema e decidiu que o Pacto de São José da Costa Rica teria natureza de norma supralegal. E, com isso, teria revogado a legislação meramente ordinária que versava sobre a prisão civil do depositário infiel, já que o pacto só prevê a prisão civil do devedor de alimentos. No plano infraconstitucional, o tema foi resolvido
O pacto, com a sua supralegalidade, acabou derrogando normas do direito infraconstitucional que versavam sobre tal modalidade de prisão. Se a Constituição afirma que são duas modalidades de prisão civil, como resolver essa questão? Bem, alguns meses depois desse julgamento, já em 2009, o Supremo criou a súmula vinculante 25, que diz que não há mais prisão civil por dívida do depositário infiel. Bem, podemos dizer que essa súmula vinculante 25, ela acabou realizando uma mutação constitucional, uma mudança informal da Constituição à luz dos novos fatos, da nova realidade. Vejam o papel da súmula vinculante, sua importância para o país. Separei mais um enunciado, a súmula vinculante número 38, que diz o seguinte: compete aos municípios legislar sobre horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Turma, a municipalidade brasileira é muito diversificada. São milhares de municípios que não têm nem 20 mil habitantes. Os grandes municípios são exceções no país. Temos as capitais, né, e outras cidades específicas. Então, lógico, regular se o comércio vai funcionar até mais tarde, se vai fechar mais cedo, é uma questão local, extraída do artigo 30, inciso 1º da Constituição. Vamos lá, no Distrito Federal faz sentido, não é, que o comércio funcione até mais tarde. No Rio de Janeiro, em Porto Alegre, mas tem um município mineiro chamado Serra da Saudade, que não tem nem 1000 habitantes. Claro, não faz sentido que um município tão pequenino tenha um comércio funcionando até 10 da noite, abrindo aos domingos. Então, essa é uma questão local. Aqui é importante destacar que essa súmula vinculante 38, ela tem uma exceção. O município não pode legislar sobre horário de funcionamento de bancos e de instituições financeiras em geral. Claro, vejam, as operações que são realizadas, não é, no sistema financeiro, elas reverberam muitas vezes para fora do município, para fora do estado e até mesmo, dependendo do caso, para fora do país, não é? Então, a gente aqui não tem o respaldo do artigo 30, inciso 1º da nossa Constituição para justificar a atuação do município. A súmula vinculante 39 diz ser da competência da União legislar sobre a remuneração dos policiais do Distrito Federal. Sabemos que a autonomia do DF ela é parcialmente derrogada pela União. Então, se quem organiza e mantém, né, a polícia do DF é a União, nada mais justo do que a remuneração, né, ser objeto de lei federal e não de lei distrital. Bem, a súmula vinculante 46, ela diz o seguinte: legislar sobre crime de responsabilidade é matéria de competência da União, por força do artigo 22, inciso 1º da nossa Constituição. Matéria processual é objeto de lei federal, e não de lei estadual, e não de lei municipal, e não de lei distrital. Então, crime de responsabilidade está sob o comando da União pelo 22, inciso 1 da nossa Constituição. Certa vez, no município do sul do país, se editou uma lei
proibindo que pudessem se instalar na cidade farmácias, se elas não tivessem entre si uma distância de mais ou menos 500 metros. O caso chega ao Supremo por meio de recurso e o tribunal diz o seguinte: uma lei municipal impedindo que estabelecimentos do mesmo ramo sejam instalados em determinada localidade viola a nossa Constituição. Neste caso, viola a livre concorrência, viola a livre iniciativa, a liberdade econômica, os direitos do consumidor. Então, a lei municipal não pode estabelecer esse tipo de restrição, ofendendo diretamente o artigo 170, inciso 4 da nossa Constituição. Temos a súmula vinculante 55, eu já estou chegando ao final, né, desses exemplos, que diz o seguinte: o direito ao auxílio à alimentação, ele pertence aos servidores públicos que estão na ativa e não na inatividade. Faz todo sentido, não é? A jurisprudência já caminhava desse modo. A súmula vinculante, ela veio consagrar um entendimento que já estava consolidado no Supremo Tribunal Federal. Auxílio à alimentação é para os servidores da ativa e não para aqueles que já se aposentaram. Turma, são inúmeras as súmulas vinculantes. Eu só trouxe aqui a apresentação de algumas, né, para justamente justificar a importância desse tema para a nossa jurisdição constitucional. O Supremo é o único tribunal apto a criar uma súmula vinculante, justamente porque a súmula vinculante, ela não é lei, mas ela tem uma força, ela tem a imperatividade, ela obriga, não é, os demais órgãos do Poder Judiciário, ela obriga a atividade administrativa do Estado e, claro, é preciso que o órgão de cúpula do Judiciário, o grande guardião da nossa Constituição, acumule essa função. A emenda 45, ela cria a súmula vinculante, portanto, para trazer essa uniformização de entendimento perante, não é, o nosso Supremo Tribunal Federal. E eu volto aqui no Instituto da Reclamação, porque particularmente não consigo entender a força da súmula vinculante se a gente não a relacionar com a reclamação constitucional. Porque se não houvesse um instrumento para garantir o cumprimento da súmula vinculante, não haveria uma diferença substancial entre uma súmula não vinculante e uma súmula vinculante, não é verdade? Então, a reclamação, ela se apresenta nesse cenário como fundamental para garantir realmente que a súmula vinculante seja cumprida ou para reparar, não é, eventualmente, o seu não cumprimento. Também merece atenção nossa o contexto da súmula vinculante com o momento jurídico do país. Como assim? Nós somos um país inspirado no civil law, no direito romano-germano, na lei, a lei como fonte principal das decisões. A jurisprudência, o sistema de precedentes já nos levam para o common law, né? Ou seja, um sistema mais aberto, um sistema fundado em decisões judiciais que acabam se repetindo. Hoje,
nós temos uma relação muito simbiótica entre common law e civil law, né? Os países de civil law agregam instrumentos mais próximos a sistema de common law e vice-versa. Então, entendo que a súmula vinculante, ela também se apresenta dentro desse cenário de uma relação mais próxima da civil law com a common law. O Código de Processo Civil é um código que também prestigia o sistema de precedentes. Não à toa, é o primeiro Código de Processo Civil do Brasil que estabelece um capítulo específico para a reclamação constitucional. Até então, nós não tínhamos o Instituto da Reclamação na legislação processual civil. E a reclamação é um instituto de preservação de súmula vinculante, mas, como diz o artigo 988 do CPC, a reclamação pode ser utilizada para garantir a autoridade das decisões e preservar a competência de qualquer tribunal. Então, é um instrumento fundamental para a uniformização de jurisprudência. Inclusive, o artigo 988 diz que, se houver o desrespeito a uma decisão do Supremo no controle concentrado, cabe a reclamação. Se houver o descumprimento de uma súmula vinculante, cabe a reclamação. Ou seja, não basta termos uma decisão com efeitos obrigatórios que deve ser cumprida por todos os órgãos do judiciário, administração pública, direta e indireta, das unidades federativas. É preciso que se tenha um mecanismo específico, um instrumento constitucional processual para garantir que realmente essas decisões e os enunciados serão observados. A reclamação, ela é tratada no CPC como mais ou menos uma ação. Não é recurso, sabe-se disso, não é uma manifestação só do direito de petição no plano administrativo, não é um instrumento correcional. A reclamação, ela é tratada hoje no Código de Processo Civil como mais uma ação, né, levada diretamente ao tribunal e, no nosso caso aqui, no que tange a jurisdição constitucional, ao grande Tribunal Constitucional do país, que é o Supremo Tribunal Federal, para a preservação das suas decisões, seja em sede de controle concentrado de constitucionalidade, seja ainda para preservar o cumprimento das súmulas de natureza vinculante. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos pegar as questões para checar, né, como está o nosso conhecimento aí. Vamos iniciar o quiz constitucional. Primeira questão. Acerca da edição de súmulas vinculantes pelo Supremo Tribunal Federal, assinale a opção correta. Letra A. Não há legitimidade popular para apresentação de proposta de súmula vinculante perante o Supremo. Certíssima a letra A. Não há previsão de apresentação de um pedido de súmula pelo cidadão. Nós não estamos lá presentes na Lei 11.417, também não na Constituição, para termos essa legitimidade. Letra B. O Procurador-Geral da República manifestar-se-á acerca da edição de enunciado de súmula vinculante apenas nos casos em que o propuser. Não, pelo contrário. PGR vai se manifestar nos casos justamente em que não propuser o pedido de criação, revisão, cancelamento de súmula. Letra C. Ainda que inexistam reiteradas decisões
sobre determinada matéria constitucional, o Supremo poderá criar súmula vinculante acerca do tema, caso o julgue relevante? Não. Um dos requisitos para a criação da súmula vinculante é justamente a existência de reiteradas decisões sobre matéria constitucional. Em seguida, a letra D. Para aprovação de um enunciado vinculante, a necessidade da aprovação por 3/5 dos membros do Supremo? Não, são 2/3, 8 ministros. Então, o gabarito dessa primeira questão é a letra A. Não há legitimidade popular para apresentação de uma proposta de súmula vinculante perante o Supremo. Agora vamos para a questão de número 2. O Tribunal de Justiça do Estado Alfa, o TJ, ao julgar uma apelação civil, desrespeitou a súmula vinculante 49, que assim dispõe: ofende o princípio da livre concorrência, lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Qual instrumento jurídico constitucional pode ser utilizado para levar a decisão do TJ diretamente ao Supremo Tribunal Federal? A gente mencionou, não é, essa súmula vinculante na explicação. Bem, o instrumento para fazer valer uma súmula vinculante é a reclamação constitucional da letra C. Não é o recurso especial, não é o ordinário, não é a DPF, que não pode, não é, ter por objeto uma súmula vinculante pela sua natureza residual. Então, o gabarito dessa questão é a letra C. Aqui a gente pode destacar o artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição e também o artigo 7º da Lei 11.417 de 2006. Agora vamos para a questão de número 3. Pode propor a revisão de uma súmula vinculante perante o Supremo Tribunal Federal. Letra A, Defensor Público Geral do Estado? Não. É o Defensor Público Geral da União, legitimado pelo artigo 3º da 11.417. Mesa do Senado é o gabarito. A mesa do Senado, da letra B, pode apresentar as ações do controle concentrado e também levar ao Supremo Tribunal Federal um pedido de criação de súmula vinculante. Letra C, Procurador-Geral de Justiça? Não. O PGJ é o chefe do Ministério Público Estadual. Quem pode propor uma criação de súmula vinculante perante o Supremo é o PGR, Procurador-Geral da República, chefe do MPU, né, da União e não do Estado. Letra D, Conselho Seccional da OAB? Não, é o Conselho Federal da OAB e não as seccionais. Então, o gabarito dessa terceira questão é a letra B, a mesa do Senado Federal. Muito bem, pessoal. Que alegria estar aqui, ter estado aqui com vocês. Espero que tenham aproveitado as nossas aulas sobre jurisdição constitucional. Falamos sobre muitos temas importantes, a teoria geral do controle de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão, arguição de descumprimento de preceito fundamental, noções sobre o controle concentrado estadual e agora fechamos com a súmula vinculante. Qualquer dúvida que vocês tenham ao estudar a matéria, qualquer curiosidade, entrem em contato, eu estou à disposição de vocês, lá no Instagram, @Flávia_Bahia, e quero agradecer também publicamente a toda a produção, a todas as pessoas que trabalham aqui no Saber Direito, que fazem tudo acontecer, esse programa tão importante para o Brasil. Obrigada a todos e a todas. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br.
ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.